Bom dia, pessoas maravilhindas. Meu nome é Helena Moraes e hoje eu vou continuar o assunto de ontem. Falando de mulher, Helena, não, eu vou falar de coisas mais profundas do que de mulher. Mulher é profundo também, né? Mulher é profundo também. Mulher é uma coisa muito profunda de se dizer. Mas eu venho falar de estar num túnel escuro, sem saída, doente dos pensamentos e doente na própria carne. Eu vou falar aqui coisas que aconteceram comigo, entendeu? Então são coisas que aconteceu comigo. Porque eu quero dizer para você, crente morre de bala perdida, morre de câncer, morre atropelado, morre de infarto, adquire doença incurável que não tem cura. Crente não é super-herói, entendeu? Muitas vezes crente é curado, pode ser curado, muitas pessoas podem ser curadas. Eu já fui curada certa vez, eu fui curada do câncer, né? Mas não acredite que a adversidade não vai vir sobre você, porque crente passa por adversidade, passa por momentos ruins, passa por aperto, passa por perseguições, passa por tribulação, né? Porque se isso não acontecesse, a Bíblia não estaria aí para você ver a vida dos apóstolos, todos eles, e no Antigo Testamento, a vida dos profetas. Vai lá ver se eles tinham mar de rosa. Vai lá ver se Pedro, João, Marcos, Lucas, todos os apóstolos teve vida mar de rosa. O próprio Jesus, que veio para nos dar salvação, carregou sobre ele os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade. E aquilo pesou. E aquilo trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe sangue exposto, feridas abertas, né? Então para com essa bobiça aí de falar que crente, o crente não adoece, não. O crente adoece, o crente fica lelé da cuca. Crente fica esclerosado. Minha mãe tá esclerosadinha. Amanhã eu vou filmar pra vocês, não é pra fazer exposição da figura dela, não. Vocês verem que ela voltou a ser uma criança. Tem hora que ela é criança, tem hora que ela é casadinha de novo, que ela fala assim que vai ganhar menino. Ela tá desse jeito, graças a Deus, mas tá viva, né? Já tá nas casas dos 90. Chegando na casa dos 90. Mas o que eu quero falar pra você é uma experiência minha, uma experiência que eu vivi, que eu passei, e foi horrível. O tal da ansiedade, síndrome do pânico e depressão. A minha vida inteira, presta atenção, desde quando eu comecei a ter grupos familiares e depois células, eu coloquei uma canga em cima de mais de 50 mulheres íntimas minhas, fora as outras, né? Fora as outras que eu ministrava no culto. Eu colocava uma canga, que às vezes a pessoa estava doente, a pessoa estava ferida, a pessoa precisava chorar, precisava desabafar, e eu dizia para ela que aquilo era do diabo, porque foi me ensinado assim. Aí você me pergunta, você não tem Bíblia? Não, Helena, tem Bíblia sim, mas às vezes você fica tão cega, porque você vai para uma determinada reunião de líderes, e as pessoas que estão lá te passam uma coisa e você acha que é lei, entendeu? Você acha que é lei. Você muitas vezes exclui a palavra, deixa a palavra e fica com a palavra que sai da boca de homem. E é aí que nós dançamos, né? Porque o homem também o homem é falho. Maldito o homem que confia no homem. Mas não é nesse sentido que diz esse versículo, não, viu? Tem que aprender a entender, interpretar versículo. Mas presta atenção. Agora eu tava sozinha em casa, sozinha, porque meu filho trabalha, aqui agora nós somos só 3 pessoas, né? Meu filho trabalha, chega de noite, sai, vai pra cela, vai pro culto e fica só eu e meu marido, mas o dia todo eu fico sozinha. A minha vida inteira, quando as minhas crianças estavam adolescentes, eu dizia pra eles, não, eu tô doido que vocês casam. Casa, que eu quero ficar sozinha. Eu não pensei que essa palavra ia pesar tanto na minha cabeça. Porque de repente eu me vi
doente no corpo, na mente e sozinha. E sozinha. Aquela casa cheia de entra e sai de pessoa, Deus me livre, quero isso mais não. Isso aí eu rejeito. Cheia de gente, agora é ó, o silêncio do tic-tac do relógio. Mas agora eu tô bem, pra mim tá uma maravilha. O que aconteceu comigo? Deixa eu ver os minutos aqui. O que aconteceu comigo? De repente, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa. Muito corajosa. De repente, eu comecei a sentir medo de ficar sozinha. Eu nunca tive medo de ficar sozinha. De dia, né? De ficar sozinha. De repente, eu me senti numa dependência de outra pessoa tão grande que eu não entendia por que essa dependência. De repente, os meus pensamentos se embaralhavam todos e eu comecei a ter pena de mim. Horrível coisa é você ficar se achando coitadinha. Eu nunca permiti que ninguém tivesse pena de mim, mas agora eu estava com pena de mim. Eu tive uma crise tão forte no ano passado. Ah, Helena, você pregava mentira pra nós? É claro que não. Você não tá aqui pra pregar mentira, não, é? Pra falar mentira, a gente fala pregar porque eu tô acostumada com o negócio de igreja, né? Mas pra falar mentira pra você, não. Eu tô aqui pra falar um fato que aconteceu comigo. Eu nunca permiti que ninguém tivesse pena de mim, não. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, que enfrenta o problema de frente. Mas de repente eu tava com muita pena de mim. Gente, eu fiquei tão mal, a minha filha estava grávida o ano passado, eu fiquei tão mal, da cabeça aos pés, que a minha filha casada vinha para auxiliar meu marido para me levar no médico. Chegava lá no médico, eu doía todas as minhas juntas, todas as minhas dobras, todo o meu corpo, pescoço, do pescoço para cá, tudo. Eu fiz exame de tudo, sangue, urina, de tudo, entendeu? Porque eu achava que eu estava morrendo. Porque era tanta dor no peito e nas costas, que me faltava o ar. Eu tinha, sabe, o ar não passava. Isso aqui em mim, ó, quando a gente respira, eu só ficava pra dentro, de tanto respirar, respirar profundo, não sei dizer que bagaça que é essa não, mas de respirar forte, e o ar não chegar nos meus pulmões, e eu sem entender. Eu não conseguia comer e tava ficando uma bola. Eu não sei porquê. Eu não conseguia. Até água era difícil de descer. Até água. E sabe por que eu fiquei assim? É porque quando eu tava com 40 anos, eu passei por uma separação dolorosa. Eu tinha pouco tempo recém-curada do câncer. Eu passei por uma traição no meu casamento. Né? Não tô falando isso pra denegrir a imagem do Daniel, não, tá? Tô falando isso pra servir de testemunho pra você, ok? Tô contando historinha da minha vida, não é fato real. Então, o que acontece? Eu me senti, eu era uma pessoa assim, sabe? Tão limpa com as coisas tudo organizava. Eu ficava de avental e pano na mão o dia todo pra limpar a casa, pra manter os meninos limpos, casa limpa, tudo limpo. E eu sofri aquela traição de uma mulher que frequentava a minha casa, então aquilo, eu não consegui digerir aquilo. Então eu fiquei. O meu casamento foi restaurado em 7 meses, porque eu paguei um preço. Porque eu achava muito desaforo. Pombagira não fica com o que é meu, não, sai fora. Então, eu paguei um preço, meu casamento foi restaurado. Foi uma coisa maligna que aconteceu comigo, que aconteceu na minha casa, foi uma coisa maligna, uma coisa, sabe, uma obra maligna, que depois, se interessar, você eu conto direitinho os detalhes, você vai ficar com o cabelo em pé. Mas, o que aconteceu? Aí, nesse meio tempo, meu casamento foi restaurado, a gente chegou até na via de fatos de ir pro fórum para separação. Porque eu falava, comigo ninguém brinca não, você tá doido? Só, gente, que eu aceitei aquele casamento de volta por causa do meu orgulho. Eu queria vingança. Eu queria que ele sentisse na pele aquilo que eu estava sentindo. A dor que aquilo me causou. O buraco que ele causou no nosso relacionamento. Então foi muito ódio. Eu adquiri um ódio muito grande.
Durante 10 anos eu falava nessa mulher dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Quando você tem raiva de uma pessoa, deixa eu te falar com você uma coisa, talvez ninguém te contou, vou te contar agora. Você é escravo. Porque você levanta pensando naquela pessoa, você deita pensando naquela pessoa e a sua vida ó, vai só escambando. Vai só virando aquela bagaceira. E assim foi. E muitas pessoas falavam comigo assim, Helena, você é louca. Você não deveria ter aceitado. Outras falavam assim, ó. Você fez bem, você aceitou, você fez bem, mas eu tinha um ódio dentro do meu coração e falando do amor de Deus. Mas nem eu entendia que aquilo era ódio, que aquilo ia trazer coisas ruins para minha vida. Né? E foi assim. Eu fiz 50 anos, ele fez uma festinha surpresa, o meu esposo fez uma festinha surpresa para mim, mas tudo que eu podia fazer para deixar ele péssimo, eu fazia. Eu ignorei aquilo que ele fez. Eu ignorei toda aquela homenagem linda que ele fez, sabe? E cozinhando aquela mágoa, aquele ódio por dentro. E assim foi, 51, 52, 53, 54, 55, 56, cozinhando isso, né? Mas agora eu pus na minha cabeça, automaticamente, eu perdoei. Encontrei com essa tal amante uma vez num supermercado grande aqui da minha cidade, não, o supermercado aqui do bairro, tava eu e as intercessoras, ai que vontade de picar ela em picadinho. Mas eu passei por cima daquela vontade, daquele ódio, e cheguei perto dela e falei com ela, eu te perdoo pelo ódio que eu senti, eu te perdoo pela dor que você me causou, e tem vídeo aí falando disso. E perdoei a mulher lá de boca, mas por dentro queria matar ela. Esse pensamento, esse sentimento horrível trouxe enfermidade psicológica para minha mente e para o meu corpo. Me adoeceu todinha. Como que você sabe, Helena? Sabe como que eu sei? Porque a pessoa, eu vou falar por mim, eu não posso falar por ninguém, eu tenho que falar por mim. A pessoa que foi traída, eu fui traída, você passa a ter uma desconfiança, você tem assim uma certa desconfiança, e esse povo que fica aí levantando bandeira de que não sei o que, tem mulher que é meia frouxa, né? Mas eu tinha um ressentimento e eu tinha uma insegurança. Se fez uma vez, pode fazer outra vez. Você tem ciúme, Helena? Não, não tem ciúme, entendeu? Eu sei que o que aconteceu na minha vida, no meu casamento, foi uma obra maligna, foi uma obra terrivelmente maligna, porque eu vivia de desfazer trabalhos de macumba na vida das pessoas, entendeu? E o diabo já havia falado várias vezes, eu não sou aquela doninha doida que vai visitar inferno todo dia, não. A gente ia expulsar demônio e ficar falando lá, sua desgraçada, não sei o que, né? Mas você escutar o diabo abrir a boca na boca de uma pessoa e falar que te odeia, que privilégio, um privilégio. Pior se ele te amasse, né? Porque nós estamos aqui para desfazer a obra dele. Então eu sabia, pessoas que mexem com esses trabalhos de macumba, mandava recado para mim, falando comigo que ia me destruir, porque eu tirava muitas pessoas que estavam nesse caminho, fazendo mal para os outros, né? Então, eu adoeci na minha mente, porque na minha mente, lá no meu subconsciente, sem eu perceber, eu ainda cultivava a mágoa da traição, sabe, o desejo de vingança. Você queria vingar com o que, Helena? Com homem? Bom, com homem não, porque eu jamais ia tirar minha roupa para um homem ver. Não. Talvez no meu subconsciente até pensasse nessa possibilidade, mas daria ruim, né? Daria ruim porque isso não é minha praia, não é meu forte. Minha mãe nos criou para ter moral e bons costumes, né? Para ser mulheres direita. Mas eu queria achar um modo de ferir. Então eu comecei a ferir aqui dentro de casa. Eu já abria o portão e já começava a gritar. Limpa o pé, tira o sapato, sei o quê. Tem mulher que nunca foi traída e faz isso, né? Pois é, eu fazia, juntava com a raiva. E era uma grita, eu gritava. Você já andou com pessoa que fala alto, gritando? Deus me livre. Desde algum tempo atrás eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus para baixar o volume da minha voz. Baixar o volume da minha voz. Porque eu sempre falei muito alto.
muito alto, né? Eu trabalhei na fábrica muitos anos, isso atrapalhou. Lá a gente tinha que gritar para que o encarregado visse, o som das máquinas era terrível. Então eu desenvolvi esse negócio de falar alto. Então, eu falava muito alto, eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus para equilibrar a minha voz, equilibrar a minha voz. Eu vou contar para vocês no final disso aqui o testemunho lindo que eu tenho. Aí, gente, sabe, eu denegria ele o mais que eu podia. Você não é de nada. Porque você fez isso comigo? Porque você não me merece? Porque não sei o quê. Era uma ladainha, que Deus me livre. Eu era... Tem um versículo na Bíblia que fala assim, é melhor morar num canto de água furtada do que com a mulher rixosa. Mulher rixosa é triste. E eu era essa mulher terrível. E pregando a palavra, e orando, falando línguas estranhas, entendeu? O Senhor deixa os dons dele até que você caia em si. Porque o sofrimento é na sua carne. O sofrimento vem pra você. E um certo dia, né, passou, os meninos casou, tenho neto, tenho filho, né? E agora eu pensava comigo, eu não vou ter diálogo com ele. Ele vai falar comigo e eu vou fazer de conta que eu não tô nem escutando, porque ele já me feriu demais. Então ele conversava comigo, ficava caladinho. Conversava comigo e ficava caladinho, sabe? E o tempo foi passando, e eu cada vez mais ficando enferma. Um dia eu amanhecia com dor aqui assim na mão, outro dia no ombro, e doía pra caramba, aí ficava meses doendo. Outro dia no pescoço, eu já tive problema sério de coluna, mas o Senhor me curou, e eu acredito que quando Deus cura a gente de uma coisa, aquilo não volta. E eu sentia uma dor na coluna terrível, que descia para as pernas. E eu orava assim, Deus, o Senhor já me curou disso, eu não aceitei isso, mas cada vez a dor aumentando mais, a dor aumentando mais. Resumindo, senão não dá tempo, né? Até que eu fiquei horrivelmente doente e tive que procurar um médico. Mas o médico me mandou para um psiquiatra e psicólogo, sabe? Psiquiatra de pessoa lelé. Eu falei com o doutor assim, mas eu não tô doida. Eu falei assim, mas isso não é pra pessoa doida. Você precisa de acompanhamento. Gente do céu, eu acho que o psicólogo deve ter ficado doidinho de pedra. Porque eu fiquei lá mais de uma hora, só chorando. E não dava conta de falar também não. Porque quando eu ia falar, a minha ansiedade era tanta que a voz não saía. Sabe, a voz não saía. Eu custava até pra respirar. E todo o meu corpo doendo. A única coisa que eu falei pra ele foi assim, ó, eu não aguento mais, dói do fio da cabeça à ponta dos pés, eu tô toda dolorida, eu não dou conta de colocar minhas mãos pra trás, eu não dou conta de levantar meu braço, eu não dou conta de esticar meu braço, eu não dou conta de levantar meu braço. Então, ele me receitou um remédio. Antes de eu tomar o remédio, eu fui pesquisar do remédio. O remédio falava, ele trazia um tanto de coisa, o remédio. Trazia um alívio para tanto de coisa. Mas também causava um monte de coisa. Eu tô assim, meu Deus do céu. E foi um monte, né? Um monte de remédio. Remédio para fibromialgia, remédio para mente, para tristeza, para não sei o que. De repente tava com aquele tanto de caixeta de remédio. Aí então, eu falei com Deus, Deus, eu não posso continuar desse jeito. E as dores doendo. Eu parei para ouvir Deus, porque eu estava tão sofrida, tão bagaceira, que eu não tinha tempo de ouvir Deus. Eu parei para ouvir Deus. E eu parei para confessar o meu pecado a Deus. E eu parei para falar com Deus que eu queria me vingar. Eu parei para dizer a Deus que eu não perdoei. Eu parei para dizer para Deus que eu estava sentindo muitas dores. E eu ouvi dentro de mim o Espírito testificar em mim que toda a enfermidade que eu carregava do alto da cabeça à planta do pé era a situação que estava o meu coração. Os meus pensamentos eram destrutivos. Era tudo negativo a meu favor. Se viesse 10 pessoas aqui para me falar do amor de Deus, nossa, sabe? Mas para mim, eu não tinha palavras. Aí fiquei andando de laboratório em laboratório, fura aqui, fura ali,
faz exame daqui, depois vai para a sessão. Ó, aí o que acontece? O mesmo psiquiatra que me atendeu particular atende no hospital daqui da minha cidade. Aí ele me aconselhou a fazer esse acompanhamento nesse hospital, porque além de ser gratuito, né, seria perto da minha casa, seria melhor para mim. Eu fui 3 vezes. A primeira vez que eu cheguei lá, eu vi pessoas andando como se fossem zumbis. Zumbis. Eu vi senhoras e senhorinhas e jovens, ex-dependentes, mas que a droga tinha comido o cérebro da pessoa, tudo andando como zumbi. Conversou, falou, contei casos, falei um monte de coisa, né? Voltei na segunda vez. Peguei um rapaz tendo um ataque lá dentro, mas o rapaz arrastava, era todo mundo, né? Provavelmente ele, além de estar doente, já estava possuído. E eu lá observando aquilo. Deus permitiu que eu fosse lá 3 vezes para ver a situação de uma alma doente. A situação que chega uma alma doente. Então, eu voltei para casa e comecei a colocar um por um de cada sentimento que eu deixei entrar no meu coração para fora. Você acha que foi fácil? Foi horrível. Horrível, porque o peso da culpa, sabe, o remorso, porque remorso não é de Deus não, viu gente, arrependimento é. Remorso você pode repetir. Então eu tava tendo picos de remorso, você entendeu? Mas passado aquele picos de remorso, eu repetia tudo de novo, sabe? A minha mente estava com os mesmos pensamentos. E a dor, uma dor terrível. Eu fiquei 1 semana virada com o olho assim, ó, parado, sem dormir, sem conseguir lavar uma vasilha, sem conseguir passar uma vassoura na casa, sozinha. Porque o marido tem que trabalhar, ué. Pus na minha cabeça de que eu deixei os pensamentos entrar, que eu estava sendo traída. Agora imagina, a mente estava doente ainda com o pensamento de que eu estava sendo traída. Eu revivi toda aquela história de 20 anos atrás, toda aquela história. Até que eu me peguei pela aqui, me levei, que aqui em casa é cheio de espelho. Um dia eu vou fazer um tour pra minha casa, tem espelho pra tudo quanto é lado. Eu me coloquei diante do espelho e falei assim, eu falei pra mim, escuta aqui. Ou você muda ou você morre. Você pensou em suicídio, Helena? De jeito nenhum, não sou doida. Pensar em suicídio, você tá doido? Pensava em suicídio, não. Mas ficava pedindo a Deus, me leva. Depois falava assim, não me leva não, porque eu não sei se eu tô salva. Me leva. Não me leva não, eu não sei se eu tô salva, né? Que provavelmente não tava não. Cheio de pensamentos negativos. Então, eu comecei a me colocar diante do espelho todo dia. E falar pra mim todo dia. Essa situação não pode continuar. Você não pode continuar assim. Foi aí que eu comecei a libertar o meu pescoço, a minha coluna, o meu braço que não movia, as minhas pernas, entendeu? Porque tudo doía de fibromialgia. Acho que é isso que chama bagaça. De fibromialgia. Começa aqui, ó. Começa aqui. O primeiro pensamento negativo que entra na sua mente, a primeira coisa negativa que você escuta. Eu fiquei muito doente, muito doente. Eu saí das mídias, né, porque eu tenho Facebook, eu postava todo dia. Saí de mídia, saí de tudo. Você excluiu? Não, não excluí não, eu só parei. De repente eu parei com tudo, né? De repente eu olhava para minha casa e pensava assim, meu Deus, eu não tenho força no braço para limpar nada. Os meus alumínios, eu sou uma chatice com meus alumínios. Os meus alumínios estavam tudo embaçado, porque eu não tinha mais. Uma que é a tal da fibromialgia não deixa você ter movimentos, né? Ela te
Ela castra seus movimentos. E outra que eu não tinha força, sustentação na mão para esfregar, se você quer ter um alumínio bonito, você tem que esfregar ele, né? E eu sou a louca dos alumínios. Então, eu não dava conta de passar um lustramóvel, eu não dava conta de passar um pano, ainda que fosse com mop, só de fazer assim, eu não tinha forças para fazer assim. Aí, eu fechei a porta, eu entrei lá dentro e tive uma conversa com o Senhor. Porque um dia eu ouvi da boca do Senhor que como ele foi com Moisés, ele seria comigo. E agora, e eu sempre criticando, porque Moisés ficou 40 anos dando volta numa coisa que levaria 40 dias, segundo os historiadores, não sei. Eu falava assim, por quê, por quê, por quê? E de repente eu me vi com quase 40 anos de ministério, quase 40 anos de evangélica, dando volta, dando volta, dando volta e ficando no mesmo lugar. Olha aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não sei como você está, eu não sei como que é a sua vida, eu não sei que período você está, se você está feliz, Deus abençoe, continue, limpa sua mente, todo dia de manhã, fala com o Senhor, Senhor, entra no versículo de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, vista-se com as armaduras de Deus, sabe? Colocando na sua cabeça a couraça, para que impeça pensamentos negativos. Não deixe que lembrança nenhuma do passado, lembranças tristes e ruins, venha minar a sua fé em Deus. E você vai ver Deus trabalhando com você, porque eu vou falar também como Deus está trabalhando comigo, ok? Deus abençoe você. Até o próximo encontro, se o Senhor assim permitir.